Boa noite, Nana Fase, tudo bem com vocês? Então, hoje eu quero só falar um pouco com vocês, né, da aula 2 lá, que eu até falei semana passada, expliquei. Hoje eu quero só rever com vocês, falando assim no oral um pouco, para vocês relembrarem, fazer as atividades, tá? E eu vou falar também um pouco sobre a aula 3, porque aí, se não der tempo, na próxima aula a gente faz a atividade da aula 3, tá? Então, a nossa aula 2 hoje vai falar sobre o discurso direto e o discurso indireto. Eu vou fazer uma revisão porque eu falei isso em áudio, né? Na verdade, são 3 tipos de discurso. Nós vamos trabalhar a princípio com esses 2, que é o discurso direto e o discurso indireto. O discurso direto é aquele que há a presença do diálogo, onde tem 2 pessoas conversando, ou 2 personagens, né? Se for numa narrativa, que é uma história. Narrativa é o quê, Cristiano? Narrativa é o quê, professora? A narrativa é uma história contada. É quando alguém, um personagem conta uma história, ali eu tenho uma narrativa, né? E por eu ter uma narrativa, automaticamente eu tenho um narrador. Esse narrador, ele pode ser um narrador observador, que é um narrador que só olha e conta tudo pra gente. E pode ser um narrador personagem, que é aquele narrador que ele, além dele contar a história, ele participa daquilo que está acontecendo, daquelas ações, né? É como se a gente chegasse e fosse contar para um amigo nosso algo que a gente viveu. Então eu sou uma narradora e sou uma personagem ao mesmo tempo. Agora, quando alguém conta pra gente aquilo que ele viu, não aconteceu com ele, mas ele viu ou ele soube, ele se torna um narrador observador. E dentro da narrativa, nós vamos ter 2 tipos de discurso. O chamado discurso direto e o discurso indireto. O discurso direto é aquele discurso que há a presença do diálogo, onde tem duas pessoas, 2 personagens ou mais dialogando. Então a gente tem um discurso direto. E o discurso indireto é aquele fofoqueiro da história, é aquele que ouve aqui e conta ali na frente. Então ele faz o quê? O discurso indireto. É como se alguém me visse conversando com a minha filha e falasse assim: filha, preciso que você vá ao supermercado para mim. Aí ela me pergunta: fazer o quê, mãe? Ir lá comprar 1 quilo de arroz, 1 quilo de farinha, 1 quilo de feijão. Tal. Aí alguém ouve e fala assim: a professora, ou Dedé, ou Cristiana, pediu a filha dela para ir no mercado para ela comprar arroz, feijão e farinha. A filha dela disse que ia. Então, quando isso acontece, há a presença do discurso indireto, que eu costumo dizer que é o fofoqueiro da história, né? Fofoqueiro que não é assim, ouve uma história aqui e conta ali na frente, discurso indireto, tá? E existe o chamado discurso direto e indireto ao mesmo tempo, gente, que não está aqui, mas eu vou falar com vocês. É aquele que no meio da narração, alguém contando uma história, o próprio personagem que está contando a história, ele se posiciona em algumas circunstâncias, né? Ele narra, tipo assim, o jogador João fez um pênalti, embora eu achasse que não fosse pênalti, né? Mas o juiz deu ganho para ele acabou fazendo gol e acertando. Então, quando o narrador ele também coloca a posição dele dentro do texto, né? Mesmo ele fazendo uma narrativa, a gente vai ter o discurso direto e indireto, né? Só que eu não vou trabalhar com eles. Então, gente, aqui vocês já viram, né, o texto lá da velha contrabandista. E aí, aqui eu quero que vocês passem, né, do número 1, eu quero que vocês me digam se o discurso, essa frase que você está lendo aqui na número 1, é um discurso direto ou é um discurso indireto. A número 2, vocês vão ler esse quadrinho, né, e vai estar escrito assim: você conhece o conto maravilhoso que essa tira faz referência? Na verdade, eu botei número 3 aí, mas não era o número 3, não. É a continuação do número 2. Né? Então, você conhece esse conto maravilhoso que a tirinha está tratando aqui? Se você conhece, diz para mim qual é. A partir desse conto, eu quero que vocês determinem para mim quem é o personagem protagonista. Lembra que eu falei que o protagonista é o principal? Qual é o ambiente que se passa essa história? Qual é o local, o ambiente que se passa essa história? Chapeuzinho Vermelho é um conto. Por que ele é um conto? Eu quero que você me diga por que ele é um conto, que eu já expliquei para você na outra aula.
Aí eu quero que vocês criem um pequeno texto onde você faça o uso do discurso direto ou do discurso indireto, vocês podem optar. A aula 3, preste atenção que eu vou trabalhar a aula 3, semana que vem eu não vou falar mais sobre essa aula, tá? A aula 3 nós vamos trabalhar com os termos essenciais da oração, que é o chamado sujeito e o predicado. O sujeito e o predicado. O sujeito é aquele ser de quem eu estou falando alguma coisa. E o predicado é aquilo que eu falo dele. Eu digo assim, Maria saiu de casa. De quem que eu estou falando? Maria. Então, Maria é o sujeito. E o que eu estou contando de Maria? Que ela saiu de casa. Então, saiu de casa é o predicado. Lembrando que depois que eu acho o sujeito, que é o ser de quem eu estou falando alguma coisa, o que sobrar na frase até o ponto é o predicado. É aquilo que eu estou contando do sujeito. Eu falo assim, Chapeuzinho Vermelho foi à floresta e foi atacada pelo lobo. De quem que eu estou falando? De Chapeuzinho Vermelho. O que aconteceu com Chapeuzinho Vermelho? Ela foi à floresta e foi atacada pelo lobo. Isso tudo aí é um predicado, entenderam? E aí eu tenho o núcleo do predicado. O núcleo primeiro do sujeito, eu tenho o núcleo do predicado. O núcleo do predicado é o quê? É a palavra mais importante que eu vou achar dentro do sujeito. Se eu digo assim, aquela menina bonita saiu de casa. De quem que eu estou falando? Eu estou falando daquela menina bonita. Olha o sujeito como é que é grande. De quem que eu estou falando? Aquela menina bonita. É o sujeito. Independente do tamanho dele, ele é o sujeito. Pode ser grande, pode ser pequeno, mas é o sujeito. Aquela menina bonita saiu de casa. Aquela menina bonita é o sujeito. E aí, qual é o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito é a palavra mais importante dentro desse aquela menina bonita. Qual é a palavra mais importante? Porque eu estou falando dentro desse conjunto de palavras aí, eu estou falando de quem? Da menina. Então, a menina, ela é o núcleo do sujeito. Se eu fosse vocês, eu colocava essa frase que eu estou falando no caderno de vocês, para vocês entenderem melhor. Aquela menina bonita saiu de casa. De quem que eu estou falando? Aquela menina bonita. Isso tudo é um sujeito. Mas a palavra mais importante, que eu não posso tirar desse conjunto de palavras, é a palavra menina. Então, menina é o núcleo do sujeito. Entenderam isso? Né? Aí eu coloquei aqui, as praias estão cada vez mais poluídas. De quem que eu estou falando? Das praias. Então, as praias é o sujeito. Estão cada vez mais poluídas, é o predicado. Tá? E a palavra mais importante dentro do sujeito é a palavra praia. Existe o sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, oração sem sujeito, tá? E o sujeito indeterminado. Eu não coloquei aqui sujeito indeterminado? Ah, coloquei. O sujeito simples é quando eu estou falando de uma coisa só. Por exemplo, as praias estão poluídas. De quem que eu estou falando? Das praias. É uma palavra só, tá? Eu botei aqui, ó, as meninas brincam no pátio. Sujeito simples, as meninas. Sujeito composto, quando eu falo de mais de um ser. Quando eu estou falando de mais de um ser, eu tenho sujeito composto. As meninas e os meninos brincam no pátio. Então, eu estou falando das meninas e dos meninos, sujeito composto. Sujeito indeterminado, tem um detalhe, gente. Eu vou reconhecer esse sujeito indeterminado. Olha o exemplo na frente aí. Quando eu digo assim, aluga-se, vende-se, precisa-se, tá? Ou quando o verbo, primeira palavra é o verbo e ela termina em M. Alugaram, venderam, partiram. Tipo assim, partiram para o Rio de Janeiro. Partiram, na verdade eu não sei quem ela é indeterminada. Então eu tenho aí um sujeito indeterminado porque eu não sei quem está falando. Vende-se uma casa, quem é que vende? Não sei quem vende. Então sujeito indeterminado. Tá? E o verbo sempre vai aparecer na terceira pessoa. Como é que esse negócio de terceira pessoa, professora? Lembra das pessoas do discurso? Vê se vocês vão lembrar aí. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu, tu, ele, depois nós, vós, eles. O ele e o eles tá na terceira pessoa.
Ele está na terceira pessoa do singular e eles estão na terceira pessoa do plural, tá? Mas eu consigo identificar o sujeito indeterminado desse jeito que está aqui, ó. A primeira palavra vai ser um verbo e vai ter ou ser, né? O hífenzinho o ser, ou o verbo na terceira pessoa do plural que termina com M. O sujeito oculto, como que eu identifico o sujeito oculto? Quando eu coloco assim, ele não vai estar escrito na frase, tá? Presta atenção, que ele não vai estar escrito na frase, mas você vai saber de quem vai estar falando. Vamos ao parque. Quem é que vamos? Nós. Esse nós não está escrito, mas eu consigo identificar que é nós. Então eu tenho um sujeito oculto. Toda vez que eu conseguir identificar o eu, o tu e o nós, ele não vai estar escrito, tá? Guarda isso, ele não vai estar escrito. Mas eu vou saber de quem eu estou falando. O eu, o tu e o nós e o vós. Quando aparece isso na minha mente, eu tenho o quê? Eu tenho um sujeito oculto, né? Vamos ao parque. Quem é que vai? Nós. Eu também, tá, gente? Saí de casa. Quem foi que saiu de casa? Eu saí de casa. Sujeito indeterminado. Tá? Sujeito oculto, desculpa. A oração sem sujeito, eu vou falar mais à frente, só vou dar uma pincelada para vocês, porque ela é mais complicada. A oração sem sujeito são verbos que indicam fenômenos da natureza. O que é um fenômeno da natureza? Chover, trovejar, nevar, ventar, isso tudo só a natureza pode fazer. É o verbo haver com sentido de existir. Haver com H, tá? Haver tudo junto. H-A-V-E-R. Haver com sentido de existir. Com sentido de existir é como? É quando eu posso trocar esse A, esse haver, por existir. Quando ele posso fazer essa troca, essa oração é uma oração sem sujeito. E existem 3 tipos de predicado, tá? Os tipos de sujeito eu acabei de falar e agora são 3 tipos de predicado. Eu tenho o predicado verbal, predicado nominal e o predicado verbo nominal. O predicado verbal tá aí na folhinha, eu não estou colocando no meu quadro, porque tá aqui no livro, eu tô aqui nesse módulo e eu estou fazendo acompanhamento por esse módulo. O predicado verbal vai ter um verbo de ação. O que é um verbo de ação? É um verbo que indica um movimento. Esse movimento pode ser da minha mente, pode ser dos meus olhos, é o meu ouvido, da minha boca, da minha mão, dos meus pés, do meu corpo. Ele indica um certo movimento. Correr, pular, brincar, pensar, né? São verbos que indicam ação. Então, toda vez que o meu predicado, lembrando que o predicado é aquilo que eu conto do sujeito, né? Eu digo, Maria saiu de casa. De quem que eu estou falando? Maria. Maria é o meu sujeito. O predicado é que depois que eu encontro o sujeito todo, o que sobrar na frase ele vai ser chamado de predicado. Então, se esse predicado ele indica uma ação, o predicado é verbal. Como é que eu identifico um predicado nominal? Quando ele tem aqueles verbos de ligação. Quais são os verbos de ligação? Ser, que esse ser ele pode ser falado era, são, somos, éramos, né? Então tem o ser, estar, ficar, permanecer, continuar e parecer. Esses verbos que eu falei aqui para você são verbos de ligação. Os verbos de ligação só estão presentes dentro do predicado nominal. Entendeu? Ah, Dedé, tem um verbo parecer, parecia, parecemos, continua, continuaremos. O verbo ele vai modificando assim, tá, gente? Mas se você trouxer para o nome dele, você vai dizer, parecíamos, vem de parecer. Continuamos, vem de continuar. Então é verbo de ligação, tá? Se aparecer um desses verbos, então ele é um predicado verbal. Não, ele é um predicado nominal. E outra coisa, dentro do predicado nominal tem o chamado predicativo do sujeito. O que é o predicativo do sujeito? É a qualidade que é dada ao sujeito, tá? Maria parece feliz. Feliz é a qualidade, a característica que foi dada a Maria, que é o sujeito. Por isso que é chamado de predicativo do sujeito. Beleza até aí? Então, predicado no verbo nominal, eu não vou trabalhar eles com vocês, eu só coloquei aqui para vocês conhecerem. É quando ele tem um verbo de ação mais um predicativo. Mas aí, quando a gente estiver no presencial, eu explico isso melhor.
E o predicativo, né, eu já falei para vocês, é uma qualidade que é dada ao sujeito. E os verbos de ligação eu já coloquei aqui também no quadrinho. É só prestar atenção no meu áudio, se possível, faz essas anotações no caderno ou no próprio módulo para vocês lembrarem como que funciona cada predicado, tá bom? Então, gente, depois daqui a gente tem uma atividade. Primeiro façam a anterior, que eu acho que vocês não fizeram. Acho que eu não pedi na outra aula para vocês fazerem. E faça essa atividade aí, tá bom? Qualquer dúvida me pergunte, que aí eu envio um áudio para vocês entenderem melhor, tá? Ou faço uma foto aqui no meu quadro para explicar melhor para vocês. Só me perguntar, tá? Um abraço.